Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais uma palavra do coração de Deus para abençoar o seu coração. O ano começou e é importante que a gente, pela palavra de Deus, tenhamos direção para esse novo ano, não é verdade? E nesse texto aqui de Filipenses, capítulo 3, versículo de 1 a 14, encontrei pelo menos 7 conselhos bíblicos para que a gente possa viver um ano de 2023 abençoado, um ano de 2023 próspero, dentro da perspectiva do Senhor, um ano de 2023 cheio da bênção e da presença e do favor do Senhor. E eu queria ler com você esse texto sagrado que está aqui em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Um texto um tanto quanto longo, mas muito precioso esse texto da palavra de Deus. E nós podemos encontrar aqui pelo menos 7 conselhos bíblicos, 7 conselhos de Deus, 7 conselhos do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, para que nós possamos viver um ano novo muito abençoado, um ano novo dentro da perspectiva daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o primeiro conselho bíblico para nós, para esse novo ano, é alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. É uma decisão que nós precisamos tomar, a decisão de nos alegrar no Senhor. E observe que o texto sagrado diz para a gente se alegrar no Senhor, não nos alegrar com as circunstâncias somente, né? Porque as circunstâncias, elas podem ser alteradas o tempo todo. A gente vive em momentos bons, às vezes não momentos não tão bons assim. A gente enfrenta momentos bons, momentos difíceis na vida. Então, a gente não pode colocar a fonte da nossa alegria às circunstâncias, mas fazer do Senhor a fonte da nossa alegria. E aí o apóstolo Paulo diz assim no versículo 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Então, ele está dizendo que ele escrever essas mesmas coisas, porque ele já tinha falado sobre isso, né, sobre se alegrar no Senhor em outros momentos para a igreja aqui de Filipenses. E ele diz, alegrem-se no Senhor. E talvez você lendo esse texto aqui do apóstolo Paulo, você pense assim, puxa vida, Paulo estava tendo uma vida assim muito maravilhosa, estava tudo dando bem para a vida dele, tudo dando certo, muito dinheiro, as coisas acontecendo fluidamente. Mas quando você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que quando Paulo escreveu esse texto pela inspiração do Espírito Santo, ele estava preso, como alguns estudiosos bíblicos nos dizem, né? Ele estava preso. E mesmo estando preso,
ele diz: alegrem-se no Senhor. Ele aprendeu a fazer do Senhor e não de suas circunstâncias a sua fonte de alegria. Então é muito importante que nesse novo ano nós possamos fazer do Senhor e não as nossas circunstâncias a nossa fonte de alegria. Entender que o nosso Senhor Jesus, ele é a nossa fonte de alegria. E não somente isso, ele é a nossa fonte de paz, é a nossa fonte de perdão, a nossa fonte de provisão, é a nossa fonte de tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida dentro do propósito de Deus, uma vida piedosa. Então, o primeiro conselho de Deus para nós, para esse novo ano, é: alegre-se no Senhor, viva uma vida alegre no Senhor. Não faça das circunstâncias a fonte da sua alegria, mas faça do Senhor a fonte da sua alegria. O segundo conselho de Deus para nós, através do apóstolo Paulo, é: tenha cuidado com as pessoas erradas. Tenha cuidado com as pessoas erradas. Muitos estudiosos nos ensinam que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Significa dizer que nós somos pessoas sociais, nós somos pessoas que influenciam e também pessoas que somos influenciadas. E se você convive com pessoas erradas, com pessoas tóxicas, mesmo que você não queira, você será influenciado negativamente por essas pessoas. Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas influenciáveis. Talvez você diga assim: não, mas ninguém me influencia. Nós somos pessoas influenciáveis. Nós tanto influenciamos outros, como nós somos influenciados. Não tem problema nenhum nisso, desde que nós saibamos quem são as pessoas que nos influenciam. Se as pessoas que nos influenciam estão nos influenciando para o bem, estão nos influenciando para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, estão nos influenciando para que nós possamos estar mais próximos de Deus e do seu propósito para a nossa vida, maravilha. Mas se nós estamos nos relacionando com pessoas que estão nos influenciando para nos distanciar de Deus e do propósito dele para a nossa vida, então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, né? Então, cães aqui é um termo pejorativo para essas pessoas que estavam entrando na igreja e ensinando doutrinas erradas para o povo. E ele diz: cuidado com esse que pratica o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porque agora Paulo está mostrando que não era mais necessário essa circuncisão, que era feita na carne, no prepúcio, né, do menino de 8 dias de nascido, como símbolo do pacto de Deus com Israel. Não, agora estamos em Cristo, não havia mais necessidade. Mas algumas pessoas estavam trazendo essa doutrina, trazendo esses ensinamentos que, além de ter Cristo Jesus, era necessário circuncidar-se para ser salvo. E Paulo diz: cuidado com essas pessoas que estão colocando em vocês essa falsa doutrina, esse falso ensino, que estão afastando vocês desse propósito de Deus. Porque Paulo sabia que toda pessoa ela é influenciável, ela pode ser influenciada por o bem ou por o mal. Nós estamos influenciando ou nós estamos sendo influenciados. E uma coisa importante que nós precisamos entender: todo relacionamento está nos levando para mais perto ou para mais longe de Deus, para mais perto ou para mais longe do propósito de Deus para a nossa vida. Você já pensou sobre isso? Todo relacionamento está nos levando para mais perto ou para mais longe de Deus, para mais perto ou para mais longe do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós nos relacionamos. Então, o segundo conselho bíblico para nós é: cuidado com pessoas erradas, ok? Olha que texto precioso também aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas influenciáveis e influenciadoras, ok? E não há nada de mal nisso, desde que a gente saiba quem é que está nos influenciando. Se as pessoas que estão nos influenciando para o bem, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus, para crescermos no Senhor, para vivermos o que Deus tem para a nossa vida, maravilha. Caso contrário, nós precisamos ter muito cuidado com quem está nos influenciando. O terceiro conselho de Paulo é: adore a Deus pelo Espírito. Que nós possamos fazer esse ano de 2023 um ano de muita adoração ao Senhor nosso Deus, pelo Espírito de Deus, né? Movidos pelo Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, a terceira pessoa da Trindade. A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele não é fogo, embora ele aqueça como fogo. O Espírito Santo não é vento, embora ele se mova invisivelmente como vento. O Espírito Santo não é uma pomba, né, embora ele possa ser simbolizado pela pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. A Bíblia diz que nós podemos entristecer ao Espírito Santo, né? A Bíblia nos fala que o Espírito Santo ele tem amor. A Bíblia fala do amor do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem os atributos de pessoa. Por exemplo, ele fala. A Bíblia diz: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força fantasmagórica, não é uma força ativa, ele é uma pessoa, ele é Deus em pessoa habitando em nós. E nós precisamos adorar a Deus pelo Espírito de Deus, ou seja, é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Tanto é assim que a Bíblia nos fala, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, ou adorar como convém, ou louvar como convém, né? Mas o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito de Deus nos conduz a um nível mais elevado de adoração ao Senhor. E Paulo diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, Paulo deixa bem claro que a sua adoração ao Pai, que a sua adoração era pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos ensina na adoração. E que nesse novo ano nós possamos permitir que o Espírito Santo nos conduza nessa adoração, nesse nível de adoração excelente ao Pai. Quarto conselho é: não coloque a confiança na carne. Não coloque a sua confiança na carne. Versículo 3, Paulo diz assim: não temos confiança alguma na carne. Confiar na carne nesse sentido significa confiar em si mesmo, confiar em sua própria capacidade, confiar em sua própria inteligência, confiar nos seus diplomas, na sua capacidade de vencer, na sua capacidade de argumentação, na sua capacidade de fazer as coisas. Confiar em si mesmo, ter uma autoconfiança, né? Confiar demasiadamente, confiar em si, e não confiar em Deus. Confiar em si em detrimento de confiar em Deus, ok? Então, Paulo diz: não coloco minha confiança na carne. E aí ele dá o seu próprio exemplo, né? O apóstolo Paulo tornou-se um exemplo em não colocar sua confiança na carne, quando ele diz assim: olha, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então, ele está orientando os irmãos para não colocar confiança na carne. Ele diz: olha, eu poderia ter razões para colocar minha confiança na carne. E por que eu poderia ter razões para colocar minha confiança na carne? Ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Ele vai apresentar o seu currículo agora. Ele diz assim: circuncidado no 8º dia de vida. Né? Esse era o pacto de Israel, de Deus com Israel. Todo menino, ao 8º dia de vida, era circuncidado como sinal da aliança de Deus com Israel. Isso era tido pelos judeus, principalmente da época de Paulo, como algo de grande valor espiritual, de grande valor na sua religião. Ele diz: pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, ou seja, sangue puro, né, na linguagem de Paulo, né, puro sangue, ou seja, raça de israelita puro. Né? Quanto à lei, fariseu, que era a religião mais exigente do judaísmo, né? Extremamente exigente com relação à observância da lei judaica. E ele continua: quanto ao zelo, ou seja, ele era tão zeloso daquilo que ele cria, que ele era perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo observava com muito critério, nas minúcias da lei, ele era um observador irrepreensível, ele procurava praticar aquilo que a lei dizia ipsiliteri, né? Então ele era essa pessoa irrepreensível com relação à observância da lei, quanto à justiça que há na lei. Ele continua: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu considerei perda por causa de Cristo. Então, Paulo tinha motivos para se gloriar na carne. Paulo tinha motivos, do ponto de vista humano, do seu currículo, né, em relação à sua religião, para se gloriar na carne e dizer: uau, eu tenho um currículo irrepreensível, eu estou no topo do topo. Né? Mas aí, quando ele conhece a Cristo Jesus, ele entendeu que ele não poderia colocar sua confiança nessas coisas, que ele deveria agora colocar sua confiança inteiramente no Senhor Jesus Cristo, inteiramente em Cristo Jesus. Sabe, a Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: para a gente confiar no Senhor e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria inteligência. Né? Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e não nos apoiar na nossa própria inteligência. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na tua própria inteligência. Busca a Deus em tudo o que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, é isso que nós precisamos, aprender a confiar no Senhor e não em nós mesmos, não em nossa própria capacidade, inteligência, sabedoria humana. Deus pode nos usar e pode aproveitar todas as nossas experiências, os dons e os talentos que Ele nos deu, mas nós precisamos entender que tudo veio dEle. E nós não devemos confiar em nós mesmos, em nossa própria carne. Né? Mas nós precisamos e devemos confiar
totalmente no Senhor, ok? Que em 2023 nós possamos colocar nossa confiança 100% no Senhor, completamente no Senhor. Outro conselho de Paulo para nós, do Espírito Santo através de Paulo para nós, é considere todas as coisas insignificantes comparadas com a supremacia de Cristo, comparadas com a grandeza de Cristo, ok? Então, diante da grandeza de Cristo, todas as coisas perdem o seu valor. Diante da grandeza de Cristo, diante de quem Ele é, do que Ele representa para nós, quando nós conhecemos a Jesus intimamente, profundamente, todas as coisas perdem, né, esse valor comparados, entenda, comparados com quem Cristo é, comparados com a supremacia de Cristo. E Ele diz isso, olha, mais do que isso, considero tudo como perda. Uau! Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, quando você coloca na balança o conhecimento de Cristo Jesus e as outras coisas, Paulo está dizendo, olha, tudo para mim, tudo aquilo que eu valorizava muito antes, tudo aquilo para mim que eu tinha em alta conta, em alto valor, tudo aquilo que abrilhantava o meu currículo, eu agora considero como perda. Por causa de quem? Da grandeza do conhecimento de Cristo. Comparado quando se coloca na balança, né? Eu prefiro Cristo, é muito mais valioso. É como a parábola que Jesus conta do homem que ele vai ao campo e ele encontra um tesouro naquele campo muito precioso. Aí ele volta, Jesus diz naquela parábola, que ele volta, vende tudo que tem para comprar aquele campo por conta daquele tesouro. Ou seja, quando ele coloca na balança, ele via que o tesouro era muito mais valioso do que tudo que ele possuía. Então, esse tesouro para nós é Cristo. Quando você encontra-se com Jesus Cristo, quando você entende quem Ele é na sua vida, você, comparando Cristo com todas as outras coisas, por mais importantes que elas sejam, você considera todas as coisas como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E aí Paulo continua, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Uau, glória a Deus, que coisa tremenda, maravilhosa. Então, quando ele compara todas as outras coisas da sua vida com essa grandeza de conhecer a Cristo, ele diz, olha, eu considero tudo como perda, na verdade, considero como esterco. Ele usa até essa palavra que é bem forte, porque, comparado com a grandeza de Cristo, essas coisas perdem o sentido, perdem o valor, ok? Aí ele continua, próximo conselho de Paulo da Bíblia para nós é: desejo conhecer a Cristo mais profundamente, que neste novo ano nós possamos desejar conhecer a Cristo com mais profundidade, conhecer Jesus mais profundamente. Talvez você diga assim, mas eu já conheço Jesus, eu já conheço a Cristo Jesus. Maravilha, glória a Deus. A salvação está em conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. Isso é maravilhoso. Só que nós precisamos entender uma coisa. Como Jesus é uma pessoa, ele não é uma religião, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais nós nos conhecemos, mais nós o conhecemos com mais profundidade, ok? Por exemplo, eu estou casado há 25 anos com a minha esposa. E a cada dia eu estou conhecendo a minha esposa mais e ela me conhecendo mais. O nosso conhecimento nesses 25 anos tem sido ampliado todos os anos, todos os dias, nós conhecemos um pouquinho mais ao outro por conta do nosso relacionamento, da nossa intimidade, do nosso companheirismo, do nosso convívio. Então, andar com Jesus é isso. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Maravilha, você passou pela porta, foi salvo. Mas ele também disse que é o caminho, eu sou o caminho. Então, no caminho significa que você continua trilhando esse caminho. À medida que você vai se relacionando com Jesus, caminhando nesse caminho que é Cristo Jesus, você vai conhecendo mais profundamente, com mais intensidade. Amém? Então, que você faça disso o seu alvo para 2023. Conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo diz assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Então Paulo chega a dizer que ele quer conhecer a Cristo de forma tão profunda e tão íntima, que ele quer participar dos sofrimentos de Cristo. E isso ele fazia, isso ele fez quando ele sofria por amor a Cristo, quando ele sofria por amor ao Evangelho. Lembra que eu comecei essa ministração dizendo que Paulo, ao escrever essa carta, essa epístola aos Filipenses, ele estava preso? E qual foi o crime que Paulo cometeu para estar preso? Ele cometeu o único crime de pregar o Evangelho. Então, isso era considerado um crime, e ele foi preso por conta disso. Então, ele está sofrendo por Cristo, mas ele o conhece com tanta profundidade
que até isso, até esse sofrimento por Cristo, para Paulo, era lucro, era prazeroso. Então, que nós possamos conhecer a Cristo de forma tão tremenda, tão maravilhosa, que nenhuma circunstância adversa, nenhuma provação, nenhuma luta, nenhuma perseguição, nenhuma calúnia, nenhuma fofoca, nada que o inimigo tente levantar para nos arrancar da sua presença, da presença de Jesus, venha nos arrancar, porque nós estaremos arraigados tão profundamente em Cristo Jesus, que circunstância alguma vai nos arrancar dele, como o apóstolo Paulo escreveu também lá em Romanos, né? Que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa convicção que nós precisamos ter em nosso coração, que esse seja um dos seus alvos, conhecer a Cristo mais profundamente, mais intimamente, em 2023. Amém? E, por último, o último conselho bíblico para nós, para 2023, é mantenha-se focado, mantenha-se no foco. Você precisa ter foco. Foco é extremamente importante. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu comprei uma lupazinha para eles e a gente brincava, quando o sol estava bem quente, eu mostrava para eles o quanto aquela lupa era interessante, porque meio-dia, sol bem quente, a gente botava a lupa, né, e aí os raios solares passavam ali pelaquela lupa, convergiam pelo mesmo ponto, focado no mesmo ponto, e aí tinha um poder extraordinário, porque a gente conseguia queimar papel, a gente conseguia queimar madeira com aqueles raios que estavam focados. Os raios dispersos não tinham aquele poder, mas quando os raios estavam focados naquele mesmo ponto, convergindo para aquele mesmo ponto, tinha um poder multiplicado, potencializado. Então, há um poder no foco, há um poder no foco. Então, Paulo diz isso aqui no versículo 12 a 14, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, que ele está falando da ressurreição dos mortos, que está falando do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, ou seja, não duas, não três, uma coisa, eu estou focado nisso, eu estou concentrando todas as minhas energias nesse único propósito, eu estou concentrando todas as minhas energias nesse único objetivo. Uma coisa faço, e o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Prossigo para o alvo, eu estou prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está focado, ele está com esse objetivo no seu coração. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu estou esquecendo de tudo que ficou para trás, todo o meu passado eu esqueço, e eu estou prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou seja, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou focado, eu tenho um objetivo, não vou permitir que nada me distraia, que nada me arranque do foco, que nada me roube do propósito, que nada me desvie nem para a direita nem para a esquerda, vou me manter focado. Então, Paulo entendia isso, e nós precisamos entender. Se nós queremos ter uma vida mais plena nesse novo ano, uma vida mais abençoada, mais gratificante, uma vida que nós possamos glorificar ao Senhor nesse novo ano, nós precisamos nos manter focado naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus nos chamou para ser. Mantenha-se focado e você vai experimentar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra bendita e maravilhosa. Oramos para que esses 7 conselhos bíblicos, 7 conselhos do Espírito Santo para nós, se cumpram em nossas vidas e que cada um dos nossos irmãos sejam abençoados, ministrados pelo Senhor. Que a bondade e a misericórdia do Senhor venha sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém. Se você foi abençoado com essa ministração, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam edificadas. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso vai ajudar nosso canal a crescer e fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.